Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que se achega através das redes sociais, nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em Números capítulo 23. Vamos ler inicialmente os versículos 19 e 20, com o tema Eu velo sobre a minha palavra. E se você também quiser acompanhar, eu te convido a também estar meditando conosco nessa leitura, pois Deus tem algo a nos revelar sobre a vontade e sobre as promessas dele na nossa vida. Aleluia. Diz assim o versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade que nós temos nesta manhã, de estar mais uma vez diante de ti, sendo ministrado, meu Pai, por tua presença, e queremos clamar pelo teu Espírito Santo, que ele venha estar falando mais uma vez ao nosso coração. O Senhor pode revelar, meu Pai eterno, mistérios sobre essa palavra, e eu peço que o mesmo Espírito que me tem visitado esteja agora sobre a tua igreja, e que nós possamos sair daqui compreendendo a tua palavra e vivenciando, meu Pai, cada uma delas, para que, meu Pai, nós possamos glorificar e louvar através da nossa vida. Então, Espírito Santo, tenha liberdade desde agora, tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando a presença do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a este lugar. Aleluias. Graças a Deus. Realmente está bem difícil a vivência nesses últimos dias, Porque está difícil confiar nas pessoas. As pessoas têm prometido, as pessoas têm soltado palavras e não as têm cumprido. Então hoje você acreditar em alguém, acreditar em pessoas é um tanto quanto difícil. Eu trabalhando por esses dias, eu vou preservar o nome do rapaz, vamos chamar ele de João. O João, ele trabalhou 2 vezes comigo nesse mês. E ele se mostrou bem contrariado quanto à vivência com os colegas de trabalho e também com a chefia. E ele falava para mim, ele não é muito de falar, até as pessoas, até o gestor, quando ele falou, olha, você vai sair com o João vai com você na rota, mas olha, não fala muito com ele não é muito de falar. Ele se irrita fácil e quando ele se irrita, ele desce do veículo. Já aconteceu por várias vezes dele descer do veículo e ele vir embora a pé, da onde ele desceu. Então não fala muito com ele não. E eu segui o conselho nessas 2 vezes que saí. Na primeira vez que saí com ele, eu meio que não troquei muitas palavras com ele. Mas eu percebi que ele me observava. A cada movimento que eu fazia, ele estava ali observando, sem palavras. E ele observando tudo. Na primeira viagem, ele não falou muito dele mesmo, e chegou no final da viagem, ele falou, olha, gostei do senhor. E eu falei, que bom que você gostou de mim. Ele falou, espero ter outra oportunidade de sair com o senhor. E essa oportunidade veio. Nós saímos ontem à noite, trabalhamos, e nessa viagem ele começou a falar comigo. E ele contou algumas partes da história dele. E ele falou assim, olha, eu sei que as pessoas falam mal de mim. Eu sei o que falaram de mim para você. Falou que eu não sou muito de falar, que eu sou ignorante com as pessoas. Mas não é, sabe, seu Flávio? Não é. É porque me prometeram que eu estaria ocupando um cargo na empresa. E essa promessa até faz 2 anos que eu estou ouvindo essa promessa e não acontece. Eu falei, rapaz, é complicado, você
E eu falei assim, o senhor já tentou argumentar? Eu já tentei falar, mas não passa de promessa. E como nós podemos ver aqui, o homem realmente ele mente, ele engana, mas o nosso Deus não. Esse homem passou a observar tudo que eu estava fazendo ali no caminhão. E em dado momento, eu tive que... o caminhão começou a dar algum problema ali, e principalmente no equipamento, os meninos não estavam conseguindo compactar os resíduos, e eles chegaram para mim, olha, está acontecendo isso, a gente já falou lá, as pessoas ficam só nas promessas, eu falei, espera aí que eu vou resolver. Eu liguei no gestor, eu falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso, né? Se amanhã o problema persistir, eu não vou sair mais com esse veículo. O rapaz, na hora, não, pode deixar que eu vou, olha, seu Flávio, leva agora, lá para a oficina que vai resolver. E eu levei. Voltamos para a rota, eles conseguiram concluir a rota, e o rapaz só me observando. Fizemos toda a rota, quando eu cheguei no final do dia, eles desceram do caminhão, e esse senhor ficou. E ele falou, muito obrigado pelo que o senhor fez. Eu falei, o que eu fiz? Não fiz nada. Ele falou, não, o senhor fez o que pessoas em 2 anos aqui não conseguiram. Ele conseguiu fazer eles arrumarem esse veículo. Esses meninos sofriam toda a noite. E é por isso que eu me irrito e não falo com ninguém. Eu falei, olha, é o seguinte, eu não fiz nada. Quem fez foi o Deus que eu sirvo. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se eu falar aqui dentro, Ele vai reafirmar a minha palavra. E ele começou a prestar atenção. Ele começou a ouvir cada palavra, e eu sei que ele saiu muito grato. Aquele homem saiu falando, sabe? E até o pessoal ficou admirado, mas o que você fez que ele está conversando com você? Eu falei, não falei nada, eu falei do amor de Deus para ele. E ele saiu dali regozijante, com um novo semblante. Porque é claro, as pessoas vão te enganar, as pessoas vão, sabe, conversar e colocar, sabe, promessas, e não vão cumprir. Está aí o nosso governo. Hoje, esse ano aqui é mais um ano que as pessoas, que eles vão lá e vão prometer, e muitos ficam iludidos naquilo. Só que o único que pode prometer e vai cumprir é o nosso Deus. E isso está bem claro, porque lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, na parte B do versículo, ele vai dizer, eu velo sobre a minha palavra para as cumprir. Ou seja, se ele disse algo a mim e a você, pode ter certeza, não te dê cuidado, porque muitas vezes nós não queremos, ou no nosso tento do ontem, quero para já, eu quero para agora, sabe o que acontece? A gente desanima, esmorece na fé, e ele está dizendo, ainda, como nós acabamos de cantar, ainda que não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, porque ele vai cumprir, mas não é no meu e no seu tempo, é no tempo dele. Nós não precisamos estar cuidando, mas Deus falou e até agora nada. Não se preocupe, porque Ele mesmo está falando, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O cuidado não tem que ser nosso, é dele. Nós ficamos, claro, apreensivos, como esse senhor, prometeram e não cumpriram, mas se a gente entrega na mão de Deus, pode ter certeza, vai acontecer. Porque Ele está falando, eu velo sobre a minha palavra para as cumprir. E ele mesmo vai dar testemunho sobre isso. Abre agora comigo, em Isaías, capítulo 55. Ele disse, lá em Jeremias, que vela sobre a palavra para cumprir. E olha aqui em Isaías, capítulo 55, o que ele diz? Isaías, capítulo 55, a partir do verso 10. O porquê que nós devemos nos apegar, quando Deus falar, se apegue à palavra de Deus, porque vai acontecer. Olha só o que ele diz aqui, versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu enviei. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, não vai voltar vazio. Então é estas palavras que nós devemos pegar. Tem muitas pessoas se esmorecendo, porque
né? Eu ouvi em determinado momento a promessa de Deus, ou ouvi uma palavra, mas não aconteceu, ou está demorando, então eu esmoreço na fé. Não, Deus não quer, ou Deus não está fazendo nada. Ele já está fazendo no mundo espiritual, mas não é no meu e no seu tempo, é no tempo dele. Ele é fiel para cumprir. Ele vai dizer que passará céu e terra, mas as palavras dele não passará. Então ele vai cumprir, meu querido. Ele vai cumprir. Só basta esperar, só basta confiar, porque ele não é filho do homem para se arrepender, como nós lemos lá inicialmente em Números. Ele vai cumprir. E de que forma? Eu quero mostrar um exemplo prático. Agora vamos lá em Mateus. Em Mateus capítulo 8. Jesus, ele está sobre a montanha, e ele está ali passando o sermão da montanha, ou seja, ele está falando do poder desta palavra, sobre o poder de Deus, que é o quê? A palavra. Toda palavra vinda de Deus, ela tem poder, e ela vai se cumprir. As pessoas têm deixado os seus lugares, têm deixado as suas congregações, porque, têm desacreditado das palavras. Tem desacreditado que Deus realmente irá fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E esse Jesus está lá, Ele está falando de todas as palavras, Ele está mostrando através de parábolas, para que as pessoas entendam as verdades práticas contidas na palavra. E Jesus está falando com tamanha eloquência. E no capítulo 8 de Mateus, olha o que acontece. Alguém ou a multidão está ali aos pés de Jesus, ouvindo cada palavra, ouvindo cada ministração dele, e eles começam a se apegar àquelas palavras, porque eles também estavam cansados de apenas promessas. Daqueles que estavam à frente da sinagoga, aqueles que estavam à frente do governo, no caso Roma, que estava ali governando, apenas promessas, e o povo penando, esperando naquelas falsas promessas. Só que vem Jesus falando de algo poderoso, que é a palavra de Deus. Ele começa a testar e falar às vezes dele próprio: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando no sermão da montanha, e aqui no capítulo 8, no versículo 1, alguém deu crédito àquela palavra. E olha só o que acontece quando nós damos crédito à palavra de Deus. Versículo 1: e descendo do monte, seguiu-o grande multidão, porque quem ouve a palavra, quem é tocado pela palavra, ele começa a seguir a palavra. Não tem como você ouvir uma palavra e ser indiferente. A Bíblia mesmo vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra. Você começa a crer, você começa a acreditar na palavra. E esse é o caso. Jesus, ele ministrou sobre o sermão da montanha, e agora a grande multidão está acompanhando. Versículo 2: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ou seja, ele creu que Jesus Cristo verdadeiramente podia mudar a situação dele. Ele estava leproso, ele tão pouco poderia viver em meia sociedade, e ele, através de ouvir aquelas palavras de Jesus, ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, se quiseres, tu pode me tornar limpo. E é isso que a palavra faz. Cada vez que nós estamos diante dela, ela nos purifica. É por isso que nós não devemos duvidar da palavra, duvidar. Às vezes o que se passa, ou o tempo que perdura até o cumprimento da promessa, é Deus nos moldando, é Deus nos purificando. Ele primeiro nos limpa, nos prepara para nós recebermos da parte dele. O maior interesse do Senhor em nos abençoar é nos purificar, é nos tornarmos dignos da salvação do qual o Filho dele nos trouxe. Nos purificar de todo o pecado. Então é o que ele estava fazendo aqui: se quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus disse no versículo, aleluia, 3: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. A palavra tem esse intuito, a palavra tem esse objetivo de nos limpar, de nos tornar dignos da presença de Jesus. E Jesus mesmo o toca. A palavra, quando toca a mim e a você, ela nos traz salvação, ela nos traz purificação. Jesus o toca e disse: ser limpo. E logo ele ficou limpo de toda a lepra.
E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, Jesus está explicando para ele aqui: olha, não perca tempo em ficar contando pelo caminho, vá logo ao sacerdote. Vai logo ao sacerdote, mostra-te ao sacerdote e faça firme o teu testemunho. Dá a sua oferta. Ou seja, era estipulado para que as pessoas que ficavam reclusas da sociedade, dá uma oferta, ou então se mostrar ao sacerdote para ali ser atestado a limpeza. Jesus, quando fizer algo na minha e na sua vida, todos irão ver e todos irão testificar que verdadeiramente Ele é grande na nossa vida. A palavra tem este poder de nos limpar, de nos purificar. Mas quando eu acredito nela, quando eu creio nela, quando eu não desvio o meu olhar para outros lugares. Essa semana também aconteceu comigo. Um outro rapaz, ele estava apreensivo. Nós em determinado momento já tinha feito umas 2 coletas, aí daqui a pouco o telefone tocou e ele falou: olha, eu vou ter que ir embora. Eu falei: rapaz, como é que a gente vai fazer? Não tem como, eu não posso te deixar voltar da rota e te deixar lá. Não, é porque a minha esposa está passando mal. Aí, sabe, ali apreensivo, é o seguinte, eu falei: rapaz, não precisa ficar desesperada. Mas ligaram que levaram ela para o hospital e tal. Eu falei: rapaz, ela já está num bom lugar, ela já está no hospital. O que é que mais você vai fazer lá? Você vai sair correndo daqui e vai fazer mais o quê? Ela já está sendo atendida, ela já está sendo medicada. O que mais você vai fazer? Mas eu preciso estar lá. Eu falei: não, você precisa acreditar que Jesus pode visitá-la agora mesmo. Ele falou: como é que eu faço isso? Eu falei: vamos orar. Eu aproveitei um momento que o outro ajudante desceu, eu falei: vamos orar aqui, vamos apresentar. E nós intercedemos ali no carro. Não demorou muito, o telefone tocou e disse: ela já está de alta e está voltando para casa. Porque se você crê na palavra, basta uma palavra. Não precisa se desesperar. Tem pessoas que se desesperam: eu preciso correr porque fulano está no hospital. Ele já está no hospital, ele já está sendo atendido. Você vai correr e vai fazer mais o que lá? E eu pude testificar com aquele rapaz. Ele falou: olha, rapaz, verdadeiramente, a oração, eu falei, a oração pode muito em seus efeitos. Se Deus determinar uma palavra, basta uma palavra e vai acontecer. E é o que vai acontecer agora no versículo 5. Jesus sai deste momento e ele vai encontrar ali um centurião, ou seja, alguém que não servia a Deus, alguém que tão pouco seguia ali a doutrina dos judeus. Nunca, jamais teria ido a uma sinagoga, mas ele tinha ouvido falar, ou melhor, tinha acompanhado as palavras de Jesus. E olha só o que acontece, versículo 5: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Nossa, meu Deus do céu, já pensou a euforia se Jesus falar para mim, para você hoje: olha, eu vou hoje na tua casa e vou resolver essa situação. Meu Deus, glória a Deus. Só que esse homem, ele entendeu a autoridade de Jesus, ele entendeu o poder da palavra de Jesus, porque ele sabia como uma autoridade o poder que tinha uma palavra. Sabe o que acontece muitas vezes nos nossos dias? Por que nós temos nos perdido como cristãos? Porque a gente tem desacreditado das palavras. Nós temos desacreditado que uma palavra basta. Sabe, tantas palavras nós temos ouvido e muitas vezes quando temos que colocar em prática a gente duvida. E quando nós estamos diante da palavra, não cabe dúvida. Basta uma palavra e o teu servo vai sarar. Olha só o que acontece aqui, ele mesmo vai pedir. O centurião respondendo disse: Senhor, no versículo 8, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Tem situações que eu e você não vamos dar jeito. Nós ficamos naquela correria doida de lá para cá. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, basta uma palavra. E essa palavra tem que ser proferida com fé, crendo que ele pode fazer, porque como nós lemos aí em Número, ele não é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa. Se nós mandarmos uma palavra, vai acontecer, o milagre vai vir.
esse homem disse a Jesus: basta uma palavra, Senhor. E ele vai explicar o porquê. Versículo 9: pois também eu sou o homem sobre autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A palavra é eficaz quando eu creio nela, quando eu deposito a minha fé. E tantos eu vejo por aí: mas eu tenho orado e não tem acontecido nada. Você tem acreditado na palavra? Você tem depositado fé na palavra? Porque Jesus vai dar testemunho agora desse homem: nem em Jerusalém encontrei tanta fé. E ele vai continuar dizendo, Jesus aqui no versículo 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe o que é isso? Ele está falando de pessoas que não são do nosso meio, que às vezes têm mais fé do que eu e você. Eu pude atestar na vida daquele jovem. Ele creu comigo no poder da oração, e o milagre aconteceu. Aquela mulher estava convulsionando. Ao final da oração, poucos minutos, ela estava já medicada, indo para casa. Ela está bem. Ainda ontem perguntei para ele: como é que está? Nunca mais sentiu nada. Falei: glória a Deus. São pessoas que não proferem a mesma fé, mas creem na palavra, no poder da palavra. E muitas vezes eu e você estamos aqui todos os dias ouvindo palavras, ouvindo, determinações do Senhor, ouvindo promessas do Senhor, e não acontece. Por quê? Porque nós não cremos. Nós colocamos em xeque, nós colocamos em dúvida a palavra, quando Ele mesmo vai dizer: eu velo para cumprir. Então o que acontece? Por que não está acontecendo? Talvez porque eu e você não estamos depositando a fé necessária nesta palavra. Temos tentado dar o jeitinho: não, eu preciso resolver, eu preciso fazer. Não, nós precisamos crer que verdadeiramente Ele pode transformar, que verdadeiramente Ele pode curar. Então é nele que nós devemos depositar toda a fé. E ele vai continuar falando aqui: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Percebe? Nós temos que crer no poder dessa palavra. Nós temos que depositar a nossa fé e realmente acreditar que Deus, se Ele tem prometido, se Ele tem derramado sobre nós palavras do qual nós temos sido direcionados a crer, nós temos que crer. Não temos que colocar em dúvida, porque vai chegar um momento que nada mais haverá. Não vai chegar um momento em que esta palavra não fará mais sentido algum. Quando? Olha só, volta lá em Isaías 55. Nós vamos entender este momento. O profeta aqui está dando alusão sobre este momento. Isaías 55, versículo 6. Olha o que ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa palavra aqui está em nossas mãos. O Espírito Santo, que é aquele que nos faz ter ciência da vontade de Deus, ele está perto. Então não é difícil crer hoje. Não é difícil: porque está demorando. Mas ele está dizendo: não é no seu tempo, eu velo para cumprir. Creia, continue crendo. Eu velo para poder cumprir. Então ele está dizendo aqui no versículo 7: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Muitas vezes não acontece porque nós temos que nos posicionar. Nós precisamos nos converter de fato, como ele está falando. Até o ímpio pode alcançar.
Quando? Quando ele se converte, quando ele começa a acreditar também na palavra. Eu pude testificar na vida daquele jovem, ele não segue a mesma fé que nós, mas ele conseguiu unir a fé dele com a minha, e em oração nós alcançarmos a cura da mulher dele, que estava a quilômetros de distância. Então percebe, aleluias, é como ele está dizendo, se você crê, até mesmo o ímpio alcança. E por que nós não temos duvidado? Olhar para a igreja, talvez, né, com tantas baixas, eu estou falando na igreja num tento geral, porque eu passo por congregações aí que, meu Deus do céu, dá até vontade de chorar, porque as pessoas realmente têm deixado a presença de Deus, por qualquer coisa, por qualquer vento de doutrina, eles têm deixado, têm abandonado. E qual o sentido disso? É não crer ou desacreditar de que Deus pode verdadeiramente fazer algo novo em suas vidas. Olha só o que ele vai continuar dizendo no versículo 8, porque os meus... E por que nós devemos crer? Por que nós devemos esperar somente nele? Porque por mais que a gente queira fazer, por mais que a gente pensa, eu vou dar um jeito, e com a força do meu braço eu preciso estar lá. Não, você não precisa estar lá, você precisa crer que basta apenas uma palavra e o milagre vai acontecer. E por quê? Ele vai explicar aqui no versículo 8, porque os meus pensamentos são mais... Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode intentar no nosso coração, para tentar dar jeito sobre uma situação, o pensamento de Deus é melhor, o caminho dele é melhor. É por isso que no momento a gente prega tanto, a gente canta isso, buscar primeiro o reino dos céus, mas basta vir uma enfermidade que a gente corre para onde? Eu não digo que a gente não tem que ir, realmente Deus deixou os médicos aí, mas antes de tudo, eu aprendi isso com o meu pastor, ora, no momento de emergência, as pessoas correm, não vou dar jeito com o meu, ora primeiro, pede a direção, depois você vai. Depois você vai, não, mas eu preciso estar lá, ora primeiro, busca primeiro o reino dos céus, porque o caminho dele é melhor, o pensamento dele é melhor. Então se eu realmente dou vazão, ou dou, poder a esta palavra, eu tenho que crer, eu tenho que depositar a minha fé nela, aleluia. E ele vai continuar dizendo no versículo 10, porque assim como descem a chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Se Deus prometeu, se você ouviu uma palavra, creia, porque vai acontecer. Creia. Só basta crer, porque senão vai dar esse momento em que Jesus falou. As pessoas do Ocidente, do Oriente estarão alcançando e nós vamos estar aqui, somente, talvez murmurando, por que não aconteceu ainda? Talvez porque nós não temos dado o ímpeto necessário à palavra pregada, talvez porque nós não tenhamos acreditado o suficiente para crer que, como esse centurião que não era um seguidor de Cristo, ele apenas ouviu falar de Cristo, e ele creu que apenas uma palavra o servo dele sararia, e assim aconteceu. Existem situações corriqueiras, eu sei, mas Deus ainda não perdeu o controle, foi como nós cantamos, a situação não vai te matar, o controle ainda está na palma da mão dele. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque tudo está no controle dele. E isso vai acontecer o mais rápido possível quando nós depositarmos a nossa fé e a nossa confiança nele. Você crê que Deus é um Deus de promessa? Ele é um Deus de aliança. Se ele fez se ele realmente fez aliança, se ele realmente prometeu a você, ele vai cumprir, porque como diz em Jeremias, eu velo pela minha palavra. O velar aqui não é apenas guardar, ele acompanha desde o momento em que a palavra sai da boca dele, ele acompanha até o fim.
Ele provê tudo até o fim para que aconteça. Então, se Ele falou, meu querido, continue esperando, porque vai acontecer. Ah, mas a situação está virando, pastor. Ah, a situação está ficando cada vez mais difícil. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vai acontecer, independente da situação que se levante, Ele vai cumprir. Vai acontecer. Então, se apegue à palavra, se apegue a este Deus, se apegue ao Senhor, se apegue, tenha fé. O que está acontecendo com a gente? O que será que está acontecendo conosco que a gente tem cada vez mais colocado em dúvida? Parece que a gente, no começo da nossa conversão, nós éramos mais apegados com as palavras. Tudo quanto é palavra que saía do altar é para mim. Olha que palavra eu recebi. Parece que a gente vai ficando velho na fé, a gente vai descrendo. Aí chega nesse momento que Jesus está falando, vai vir gente do Oriente e do Ocidente que vai alcançar e vocês vão ficar aí, sem crer. Se apegue à palavra, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Se coloque de pé, nós vamos cantar isso.